Olá a todos e a todas. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do momento que você estiver assistindo esse mini curso. Só que imagino que a maioria vai estar assistindo pela manhã. É com muito prazer que eu estou aqui para poder participar desse evento numa instituição que me é muito cara. Eu sou fruto da Universidade Federal Rural de Pernambuco também. Antes de a gente começar a situar vocês em como é que vai ser a estrutura do nosso mini curso, eu queria contar um pouquinho sobre a minha trajetória, porque eu acho que é importante quando a gente está ouvindo alguém falar, a gente conhecer minimamente a história de vida, para a gente entender os interesses, entender as ideologias que estão mobilizando aquela pessoa para estar falando sobre aquilo. Bom, meu nome é Isabelle Sarmento Figueiroa. Eu inicialmente me graduei em jornalismo pela Universidade Católica de Pernambuco e aí exerci a função por 10 anos. Trabalhei no Jornal do Comércio, no início do que se chama hoje de jornalismo multimídia. Então, no início era JC Online, depois passou a ser o portal NE10, e eu estava nessa migração aí do jornalismo de papel para o jornalismo digital. E hoje a gente vê alguns, inclusive o Jornal do Comércio, abriu mão das edições impressas e agora só está com o jornalismo digital, que é tendência em muitos outros jornais mundo afora. Bom, enquanto eu estava no Jornal do Comércio, teve algum momento que eu estava cobrindo a área de educação. Para fazer uma matéria sobre educação, eu optei por me inscrever no Enem para que eu pudesse sentir na pele e, por isso, escrever com mais fidelidade sobre o processo do exame. Então, conversei com minha editora e aí ela concordou, a gente fez todo o processo e eis que eu, lá no dia do Enem, fui fazer a prova. Quase há 10 anos longe das salas de aula, né? Mas aí eu sempre fui uma apaixonada pela educação, sempre me interessei muito por essa área. E fui fazer o Enem visando aquela matéria. Fiz a matéria, foi um ano bem turbulento, porque teve candidato que vazou o título da redação, teve outro que conseguiu levar lápis, borracha e calculadora, que não podia. Enfim, e aí, eis que eu fiz a matéria, passou-se, e aí quando saiu o resultado, para minha surpresa, porque minha pretensão não era, naquele momento, retornar ao ensino superior, e aí minha nota dava para entrar em algum curso, porque tinha sido uma nota razoável. Enfim, para resumir a história, eu mais uma vez fui conversar com a minha editora e disse, minha nota, eu sempre tive vontade de fazer pedagogia, mas como vocês que estão fazendo licenciatura, talvez o bacharelado não sintam tanto, mas quem está fazendo a licenciatura, em algum momento alguém já tentou dissuadi-lo da carreira docente. E aí foi o que aconteceu comigo a minha vida inteira. Eu quis ser professora na época, mas aí terminei entrando para o jornalismo, mas esse viés pedagógico nunca saiu de mim, porque lá eu sempre treinava os estagiários. Quando alguém tinha alguma dúvida que a gente tinha que orientar e instruir alguém, sempre chamavam Belle. Esse é meu apelido. Enfim, e aí a minha nota deu para passar e eu entrei em pedagogia na Rural, sempre sem muitas pretensões. E aí conversei com minha editora, ela disse, olha, pode fazer o curso, desde que isso não lhe atrapalhe no seu horário de trabalho. Como lá no jornal sempre era tudo muito flexível, o jornal ficava lá na Rua do Lima, fica na Rua do Lima, em Santo Amaro. E aí era todo um rebuliço, porque eu ia de manhã para o jornal, aí tinha aula de manhã ainda na Rural, aí eu de lá ia para Várzea, não, desculpe, para Dois Irmãos. De Dois Irmãos, às vezes eu voltava para o jornal, porque tinha alguma aula que não tinha, que foi remarcada para outro horário. Então já teve dias de eu fazer 4 viagens nesse intercâmbio. Eu moro em Piedade, então era Piedade, Santo Amaro, Dois Irmãos. Sempre foram 4 anos de muito sacrifício viário. Para quem pega transporte público, vai me entender e mora na região metropolitana do Recife, naturalmente, vai entender o que eu estou falando. Mas, enfim, eu sempre tinha uma coisa na cabeça. Eu iria fazer o curso por prazer.
Quando ele se tornasse um pesar, aí eu trancava. Só que isso não aconteceu. Muito pelo contrário. A cada semestre, a cada período, a cada disciplina, eu ia me apaixonando mais pela pedagogia. A pedagogia da rural é algo muito orgânica, é algo muito assim, de sangue, de veia, de você ou se apaixona ou você desiste. Então foi o que aconteceu comigo, eu me apaixonei e fui continuando, em momento nenhum eu tranquei nenhuma disciplina. Tive o meu primeiro filho durante esse AUE todo, mas mesmo assim com um suporte, né, uma rede de apoio que, graças a Deus, eu consigo usufruir, a gente conseguiu concluir. E aí, sem grandes pretensões, eu fiz o curso da Prefeitura de Jaboatão, no último ano da graduação. Eu lembro demais que esse concurso eu fiz no mês de julho, eu ia me formar no fim do ano, em dezembro. Aí eu fiz no mês de julho, o resultado saiu perto de setembro, outubro, e eu nunca imaginava que já iriam me chamar de cara, porque a gente sempre tem aquela ideia, pelo menos eu tinha, de que, vou fazer um concurso público, porque se eu passar, vai demorar uns 2 anos para me chamarem. Mas aí vem o universo, Deus, a natureza, seja lá em quem vocês acreditam, e me pregou essa peça. Me chamaram em outubro, nisso que eu trabalhava no jornal, eu ainda estava terminando a graduação, e aí o que é que eu faria? Bom, a princípio eu precisava concluir a graduação e antecipar essa formatura, foi o que eu fiz. Corre para lá, para um professor, para o outro, e pede para antecipar nota. Ainda bem que o meu TCC já estava quase concluído, antecipa a banca examinadora, vai lá, vem cá, e aí eu tomei posse. Em dezembro já comecei, em janeiro do outro ano, assumindo uma turma em Jaboatão, na escola Chico Mendes, que é onde até hoje eu ensino. Mas teve um porém, porque não tinha como eu conciliar. Eu trabalhava no jornal 6 horas e trabalho em Jaboatão 4 horas. Até dava, só que aí também uma grande escola particular da cidade, da qual eu fiz a seleção, também me chamou. Então, foi uma decisão assim que eu tinha que, ou eu desistia do jornalismo para poder abraçar de vez a carreira da educação, ou eu desistia da carreira pública e continuava naquela vida que eu estava no jornal, que já não me satisfazia mais, porque a pedagogia já tinha me envolvido de uma forma muito contagiante. Então, foi um ano também muito difícil para o jornalismo, muitas demissões, e lá no Jornal do Comércio, a maioria dos meus colegas, inclusive a minha chefe, foram demitidos, e eu pedi para a diretora-geral me colocar na lista dos que seriam demitidos, que eu não estava. Mas aí seria muito mais interessante para mim que eles me demitissem do que eu pedisse demissão. Enfim, estou começando a me estender, porque essa história me é muito cara. E é graças a ela que eu estou aqui agora, dando esse mini curso para vocês. Mas eu vou tentar resumir. Então, eu fui demitida do jornal, assumi nessa escola particular do Recife e também assumi em Jaboatão. Desde então, eu estou nessa vida pedagógica, nessa vida docente, ainda incipiente, porque não faz mais do que 5 anos. Nesse interim, eu saí daquela escola particular, fui contratada por outra, passei 2 anos como professora e me chamaram para ser coordenadora pedagógica. E eu estou também nesse desafio da coordenação pedagógica. Se tivermos alguma outra oportunidade de conversar sobre esse tema da gestão escolar, também me é muito caro. Então, hoje em dia, eu estou à disposição da Prefeitura de Jaboatão, porque estamos em época de pandemia e Jaboatão não acredita no ensino remoto. Nós estamos com cadernos de atividades, elaborando mensalmente e entregando às famílias junto com o kit alimentação. E na escola particular, eu estou nessa desafiadora tarefa de coordenar uma equipe de professores em plena pandemia com aulas híbridas. Se o ano passado foi difícil com as aulas exclusivamente online, esse ano está sendo muito mais complicado.
E a gente vai conversar um pouquinho ao longo desse minicurso também sobre ensino remoto, aula híbrida, embora não seja o foco. O tema da nossa conversa, do nosso minicurso, das nossas aulas, é sobretudo didática. Genética rima com didática. Me perdoem, eu não sou especialista na área de vocês, eu sou especialista na área pedagógica, educacional, da didática. Então, pouco vou falar sobre a genética em si, até porque vocês têm outros minicursos com temáticas específicas. Aqui nós vamos conversar sobre o âmbito educacional. De que forma esses conhecimentos que eu tenho da genética, da biologia, enfim, da biotecnologia, como eu posso transpor didaticamente para uma sala de aula, para um aluno que está lá, sei, no 6º ano, com 11 anos de idade, no meio de uma pandemia. Então, são essas questões que a gente vai, o que é currículo, o que é ensino, o que é avaliação, como eu vou compreender o meu aluno e ensinar da melhor forma. Então, esse minicurso é sobre isso, é sobre didática, essa disciplina da pedagogia que se preocupa com o processo do ensino. E, na verdade, é o processo do ensino-aprendizagem, porque não podemos dissociar um do outro. Só existe ensino se houver aprendizagem e vice-versa. Bom, eu vou compartilhar a tela, mas antes de começar, esse é o primeiro módulo. Eu dividi didaticamente esse nosso minicurso, que são 2 dias, na verdade. Cada dia são 3 horas. Eu dividi em 6 módulos, certo? Então, no dia de hoje, que é o primeiro dia do minicurso, vocês assistirão a 3 vídeos, que depois a gente vai ver a temática de cada um. 3 vídeos hoje, cada um por volta de 1 hora, porque a gente entende que a aula gravada nunca é o mesmo espaço de tempo de uma aula ao vivo. Isso a gente rebate muito com as famílias na escola, porque a carga horária da criança é de 4 horas, mas a gente não pode obrigar uma criança a ficar 4 horas de frente para o computador. Fora que a aula presencial, a criança pede para ir ao banheiro, espera o colega falar, a professora também espera. Então, se a gente espremer a parte mesmo de conteúdo, não são as 4 horas inteiras. Então, não podemos também sacrificar as crianças. Mas, enfim, justificando, caso algum vídeo não chegue a 1 hora inteira, mas eu entendo que se o recado foi dado e da melhor forma e da melhor maneira que a gente poderia dar, aí independe se foi em 40 minutos, em 1 hora, em 1 hora e meia. O importante é se o nosso objetivo foi alcançado. E o meu objetivo é que vocês entendam minimamente os conteúdos de cada tópico, de cada módulo que eu dividi. Não é pretensão minha que vocês saiam justificados desses temas, muito pelo contrário, eu quero provocar, eu quero inquietar para que vocês depois possam buscar outras fontes para dar continuidade à aprendizagem de vocês, certo? Eu vou compartilhar a tela, mas, sobretudo, eu queria antecipar que a nossa conversa está baseada aqui, ó, nesse livro Didática, de José Carlos Libânio. Isso aqui é uma bíblia para quem pretende fazer concurso público, porque na maioria das bancas examinadoras tem questões de Libânio, e a gente vai aqui, ó, conversar sobre alguns capítulos, certo? Então, vez ou outra eu vou dar uma consultada, eu vou trazer algum apontamento de Libânio para vocês. Podem dar uma olhada na ementa dos cursos ou na bibliografia dos concursos, que provavelmente vai ter o nome de Libânio, certo? José Carlos Libânio. Mas vamos lá. Eu vou compartilhar a tela, tá ok? Eis aí o nome do curso, Genética rima com didática, um breve currículo meu, e vamos adiante. Uma frase do patrono da educação, não poderia deixar de citar Paulo Freire, sobre a temática do ensino. Sem a curiosidade que me move, que me inquieta, que me insere na busca, não aprendo nem ensino. Então, mais uma vez,
a gente olhando o processo de aprendizagem sempre em consonância com o processo do ensino. E a curiosidade, que é o que precisa mover o educador. Então, aqui eu estou me colocando numa sala, ainda que virtual, de futuros educadores, que eu imagino que quem optou por esse minicurso, quem se inscreveu lá, foi na internet, colocou seu nome para o minicurso com o nome Didática, tem algum interesse pela educação. Então, eu sempre vou estar falando com futuros professores. Aí está a programação do nosso minicurso. Hoje, na terça-feira, o primeiro módulo, vamos falar sobre teoria da instrução e do ensino. Essa imagenzinha do carregando, vocês vão ver sempre que for no módulo que a gente está vendo. E o xizinho é para indicar que a gente ainda não concluiu. É mais para vocês se situarem, caso queiram assistir aos vídeos de forma aleatória. Porque também fiquem à vontade, quem não quiser assistir na ordem. Depois nós vamos falar no segundo módulo sobre paradigmas do conhecimento, que é quando vamos estudar sobre as ideias pedagógicas, as concepções pedagógicas do que é escola, do que é aluno, do que é avaliação, do que é o professor, em cada uma delas, seja tradicional, tecnicista, holística, progressista, cada uma dessas vai ter uma indicação diferente, uma visão de mundo diferenciada do que seja a sociedade, do que seja a compreensão do ser humano. No módulo 3, a gente vai estudar sobre os métodos de ensino. No segundo dia, na quarta-feira, a gente vai estudar no módulo 4 o planejamento escolar. No módulo 5, a avaliação escolar. E no último módulo, a gente vai para uma parte prática, construir um modelo didático de um DNA. Eu vi que tem outras temáticas no minicurso também sobre material didático, voltado para a genética. E aí, imagino que quem se inscreveu nesse também se inscreveu no outro, porque aí vai ser uma dobradinha muito especial. Aqui eu fiquei mais no campo, de fato, teórico. Embora didática é a mistura entre teoria e prática. Se eu tivesse numa aula presencial, a gente estaria introduzindo esse minicurso de uma forma mais dinâmica. Mas como se trata de um formato gravado e a gente precisa cumprir com o currículo, com o que foi planejado, então eu optei por ser gravada para nós otimizarmos o tempo e deixar vocês também mais livres para flexibilizar esse momento. No primeiro módulo, que é o de hoje, vamos, enfim, agora partir para a teoria. A didática, entendida por Libânio, é como a teoria da instrução e do ensino. Mas antes de a gente se aprofundar propriamente em didática, precisamos entender a diferença entre atividades educativas e a educação escolar. Porque Libânio começa fazendo essa relação entre educação escolar, pedagogia e ensino. Eu poderia ter colocado essa imagem aí do gráfico num formato de conjunto, onde o círculo maior indicasse a educação, um maior, um geral, a educação como um todo. Um mais para dentro, a educação escolar. Ainda mais para dentro, a pedagogia. E no núcleo de tudo isso, o ensino, o objeto de estudo da didática. Nessas atividades maiores educacionais, nós vamos entender a educação, o campo amplo da educação. Que aí existem vários tipos de atividades educativas. Nós temos atividades educativas dentro de uma igreja, dentro de uma associação, de um sindicato, de um grupo de amigos que estão ali aprendendo alguma coisa, meninos jogando videogame online que um ensina alguma coisa ao outro. Só que qual é a grande diferença entre atividades educativas e a educação escolar? É a intencionalidade do fazer. Na educação escolar tem todo um planejamento curricular, pedagógico, didático, de cumprir com aquilo com finalidades específicas. É diferente das atividades educativas que são mais
livres, mais gerais, sem uma intencionalidade formal. A pedagogia, Libânio entende como a ciência da educação e para a educação. Então, ao mesmo tempo, ela é início e fim. É um sentido de retroalimentação. É a ciência da educação e também para a educação. Dentro da pedagogia, nós temos vários campos, vários ramos de conhecimento. De uma forma mais específica, tem a teoria, isso a gente estuda quando faz pedagogia, temos todas essas disciplinas, teoria da educação, história da educação, a organização escolar e a didática. A didática aí entra como o principal ramo da pedagogia. Mas existem também, quando a pedagogia, ela se associa a outras ciências. E aí nós vemos a filosofia da educação, a sociologia da educação, a psicologia da educação, a biologia da educação também. Então, como a pedagogia é eminentemente híbrida, ela já nasceu polivalente. Eu costumo muito brincar com as minhas professoras nesse sentido, de que não é à toa que somos polivalentes. Porque a gente faz tudo. Em plena pandemia, a gente trocou o pneu do carro com o carro andando. Então, muitas professoras começaram a aprender a editar um vídeo, a entender o que é um PDF, o que é um link, como é que eu subo, o que é download, upload, hiperlink, Meet, Classroom, tantas palavras novas para o vocabulário docente que surgiram, que a polivalência também se expressa nessas situações. Vamos avançar. A didática, como principal ramo de estudos da pedagogia, ela trata da teoria geral do ensino. Investiga os fundamentos, as condições e modos de realização da instrução e do ensino. Converte objetivos sociopolíticos e pedagógicos em objetivos de ensino. Então, a didática é a expressão prática da pedagogia. A pedagogia tem esse viés sociopolítico. Paulo Freire já dizia que educar é um ato político. A pedagogia, por si só, ela não é solo, não é uma ciência solo. Ela tem toda uma questão ideológica e política por trás. É por isso que é importante a gente entender a visão de mundo daquela sociedade para entender a pedagogia que ela vai adotar. A didática seleciona conteúdos e métodos em função desses objetivos. Os objetivos de ensino. Sempre tem que haver algum objetivo. Tudo que a gente faz é visando alguma coisa. Quando eu comecei esse mini curso, no início, eu já falei logo, né? Qual é o meu objetivo? Expor o que é didática, o campo da didática, as partes da didática, minimamente, para tornar vocês familiarizados com os conteúdos. Embora eu sei que 4 anos de pedagogia eu não vou conseguir concentrar em 6 horas de minicurso. Mas, voltando à ideia de objetivo, tudo na vida que a gente faz precisa-se de um objetivo. Estabelece vínculos entre o ensino e a aprendizagem. A didática também é esse ramo que vai assegurar o fazer pedagógico na escola. É o que vai diferenciar o que é uma mera ação educativa de fato, uma educação escolar institucional e institucionalizada. Porque tem regras, tem diretrizes, tem parâmetros curriculares. A gente depois, mais para frente, vai ver toda essa questão mais burocrática. Algumas inquietações sobre a teoria da instrução e do ensino. Né? O que de fato significa a teoria da instrução e do ensino? Porque muitas vezes a gente usa como sinônimo, né? A gente usa educação, pedagogia, didática, como se fossem as mesmas coisas. Aí usa ensino, metodologia, objetivos, técnicas de ensino, também como se fosse tudo sinônimos. E não. Libânio vai nos mostrar o que cada um indica. Eu vou fazendo as perguntas e vocês aí vão refletindo e vão vendo se já tem alguma ideia, né? Todos temos algumas hipóteses de qualquer pergunta que nos façam. Aí vamos ver aqui.
O que significa a teoria da instrução e do ensino? Qual a relação da didática com o currículo? O que são metodologias específicas das matérias? E procedimentos e técnicas de ensino? O que é tudo isso? Quanto nome é esse que, na verdade, para muitos de nós acaba sendo tudo igual? Mas aí Libânio vai mostrar a diferença. A instrução é o resultado da assimilação sólida de conhecimentos sistematizados, desenvolvimento de capacidades cognoscitivas. Então, a instrução é aquilo que a gente tem uma ideia behaviorista ou tradicional de transmissão do conhecimento. Instruir é transmitir. Eu vou orientar, eu vou ensinar. A gente usa nesse sentido de desenvolver as capacidades cognoscitivas de um outro. É a formação de determinada habilidade, um treinamento. É uma educação formal desenvolvida e fornecida por estabelecimento de ensino. Então, vamos instruir alguém, vamos treiná-lo para alguma coisa. Modelá-lo, moldá-lo, né? Treinar, formar, criar, desenvolver habilidades. Instruir. É diferente de educação. Educação é aquela ideia, o ato ou efeito de moldar um caráter, de compartilhar no sentido de a pessoa mudar de atitudes, morais inclusive. A educação sai um pouco do campo meramente pedagógico e didático para se ampliar a algo maior. Tem uma frase de Allan Kardec que diz assim: é muito mais pela educação do que pela instrução que a humanidade vai progredir. Então, defendemos muito essa ideia de educação num campo maior. Não apenas a instrução. Instrução é algo metódico, pragmático. São os conteúdos que aquela escola precisa passar para os seus alunos. O ensino, ele permeia entre o planejamento, a organização, a direção e a avaliação da atividade didática. É como se ele fosse concretizar as atividades da instrução. Para que eu possa atingir a instrução, eu preciso do ensino. É o caminho, né? É o planejamento em si, ele vai concretizar essas tarefas da instrução. Currículo são os conteúdos da instrução, nas matérias de cada grau do processo educativo. O currículo é o que, de fato, eu vou ensinar, né? É o quê? Em latim, currículo significa... Vem do latim currere, que significa rota, direção, caminho. É uma proposta de organização de uma trajetória de escolarização, incluindo conteúdos, as atividades metodológicas, as competências que vão ser desenvolvidas naquele estudante. Aí está o currículo. A metodologia, é o conjunto dos procedimentos de investigação das diferentes ciências quanto aos seus fundamentos e validades. Metodologia é o estudo do método. Então, significa assim, qual vai ser o caminho para a realização daquilo, né? O currículo são os conteúdos. A metodologia vai ser de que forma eu vou passar aqueles conteúdos, eu vou apresentar, eu vou fixar, eu vou transmitir. Sempre quando eu falar a palavra transmissão, a gente precisa ter muito cuidado entre transmissão e assimilação, que acaba se tornando uma ideia no campo da educação meio pejorativa, porque acaba sendo uma ideia tradicionalista e behaviorista. Behaviorista vem de behavior, que é comportamento em inglês. E existe uma das tendências pedagógicas, que é a tradicional, que é muito a questão do estímulo e de resposta. Mas no próximo módulo, a gente vai entender que cada uma dessas tendências pedagógicas, elas não têm uma melhor do que a outra, elas são diferentes. E cada um vai optar, dependendo das circunstâncias na qual está vivendo, a realidade da sua turma, do seu aluno, uma ou outra. Ah, Isabelle, você quer dizer que a gente
não vai ter uma unidade de pensamento, a escola não tem como levantar uma bandeira e se posicionar de uma forma paradigmática? Tem sim. Existem escolas socio-interacionistas, existem escolas tradicionais, existem escolas que visam estudo com pesquisa e projeto. Só que precisamos entender que o professor, dentro da autonomia relativa que ele tem nas quatro paredes da sala de aula, ou das quatro arestas da telinha do computador, ele tem autonomia relativa. Então, ali ele vai ser o que ele acha certo. O que ele absorveu de todas essas tendências pedagógicas e ali vai colocar em prática. Então, ele não é original de uma tendência só. Ele vai ser aquela mistura e vai adotar a pedagogia do professor X, com pinceladas do educador tal, com algumas ideias que deu certo da educadora fulana, e aí esse misto, que cada um vai criar o seu fazer pedagógico. A próxima são as técnicas de ensino, que são os complementos da metodologia para o enriquecimento do processo de ensino. Essa parte é interessante porque são os recursos que o professor vai utilizar para, através dos métodos que adotou, por meio do currículo, né, que são os conteúdos da aula, poder ensinar o aluno. Então, que técnicas são essas? Agora mesmo, em tempos de pandemia, temos os recursos digitais. Que técnica de ensino eu estou usando agora? Transmissão via Google Meet. Então, que são técnicas que outrora jamais seriam imaginadas. Mas agora, como a educação, no ambiente da instrução, né, a educação formal, ela tem ganhado várias técnicas de ensino inimagináveis. Então, muitas, né? Muito mais do que... Eu fico sempre lembrando que quando a gente vai estudar na época da gente, de criança, né? A maioria de vocês, eu já devo estar numa faixa etária mais para frente, mas entendendo que vocês ainda estão na graduação, estão na faixa dos 20 e poucos anos. Não sei se pegaram na época da escola aqueles professores que tinham técnicas tão ultrapassadas. Eu lembro que eu peguei professora já na faculdade que usava... A gente chama slide, só que agora slide é esse slide de apresentação. Mas na época era um slide que passava, eram uns quadradinhos assim pequenininhos numa maquininha. Tic, tic, tic. Aí era um barulhinho que fazia e aquilo ali era como se fosse o avô do data show. Aí passava os slides, era uma cadeira de história da arte. E como aquilo, aí depois as transparências, não sei nem se vocês pegaram transparência, que tinha um retroprojetor que colocava uma transparência e aí ligava e projetava na tela, que aí já seria o pai do data show. Então, assim, são técnicas que no momento deu muito certo e eram muito inovadoras, mas que também, como tudo na vida, ainda bem, vai evoluindo, vai amadurecendo e seguindo a evolução da tecnologia, a evolução educacional. E existem essas técnicas de ensino que eu chamaria técnicas palpáveis, que são dos materiais didáticos, né, usando materiais didáticos, e as técnicas de ensino que são de postura do professor, se vai ser um estudo dirigido, se vai ser uma aula expositiva, se vai ser um seminário, que aí a gente vai ver mais para frente. Aí o campo da didática, sendo esse agregador de todos esses componentes da instrução e do ensino. Então, dentro da didática estão os objetivos sociopolíticos e pedagógicos da educação escolar, lembram que é aquela educação formal, intencional. Também estão os conteúdos escolares e o planejamento, os métodos de ensino e de aprendizagem. É também campo da didática as formas organizativas do ensino, plano de ensino, plano de aula, plano de curso. Dentro da didática também estão os usos e aplicação de técnicas e recursos, a avaliação da aprendizagem. Então, notem que o campo da didática abrange todos esses componentes que são fundamentais para o processo do ensino e da aprendizagem.
Nós falamos que o objetivo de estudo da didática é o processo de ensino, é o objeto de estudo. Em sendo uma ciência, nós sabemos que tudo que é ciência tem um objeto de estudo. No caso da didática, o objeto de estudo é o ensino. Tem conteúdos dos programas e dos livros didáticos. Esses aí são... Libânio coloca... Deixa eu ver aqui no livro. Bem a palavrinha para a gente entender. O processo de ensino, ele diz que o conjunto, né? Na medida em que o ensino viabiliza as tarefas da instrução, ele contém a instrução. Podemos, assim, delimitar como objeto da didática o processo de ensino, que, considerado no seu conjunto, inclui. Então, o processo de ensino inclui essas 4 grandes temáticas: os conteúdos dos programas e dos livros didáticos. Então, é dentro do ensino que a gente precisa saber, é um direcionamento. O que é que eu vou ensinar para a criança? São os conteúdos, né? Está dentro do livro didático que ele já obedece a uma regra maior que vem do Ministério da Educação, ou, dependendo do país, de um órgão maior que rege a educação, que no Brasil é o MEC. Então, os livros didáticos também precisam... existe o Programa Nacional do Livro Didático, o PNLD, que os livros adotados pelas escolas da rede pública têm que ter esse selo. E acaba na rede particular também, só que como algumas escolas particulares seguem material próprio, ou tem essa autonomia de escolher, a exigência não é tanta. Então, um outro ponto do processo de ensino são os métodos e as formas organizativas do ensino. Como é que aquela professora ensina? Né? Qual é a forma de organização que ela faz para poder chegar ao seu objetivo maior, que é daquela aula, que é ensinar, né? Digam o que quiserem dizer as pessoas estudiosas da educação, mas o professor está ali para ensinar e o aluno está ali para aprender. Isso é fato. Agora, o que vai pesar, e isso não é uma atitude simples, não é uma atividade meramente prática, é muito complexa e tem várias situações que vão ser o contraponto, né? Atenuantes e agravantes desse processo. Inclui as atividades dos professores e dos estudantes. O professor precisa ensinar, mas também precisa entender qual é a forma que aquele aluno aprende. Porque se ele ensinar de uma forma e perceber que o aluno não está aprendendo daquela forma, ele precisa o quê? Repensar essa forma. Diretrizes que regulam e orientam esse processo, que também está submetido, né? O ensino está submetido a esse tipo de regulamentação. Tem uma frase aqui de Libânio: o ensino só é bem-sucedido quando os objetivos do professor coincidem com os objetivos de estudo do aluno. E é praticado tendo em vista o desenvolvimento das suas forças intelectuais. Então, o objetivo, lembra que a gente viu que o objetivo é despertar as habilidades cognoscitivas do aluno? Então, aí ele está reforçando isso, né? O desenvolvimento das forças intelectuais é a grande meta do ensino. Se não houve avanço significativo para aquela turma ou para aquela criança, o professor não foi eficiente e eficaz dentro da sua praxis. E eis alguns componentes do processo didático que Libânio vai trazer. Dentro do processo didático, tem uma questão muito interessante, que é essa relação do triângulo, é quase um triângulo amoroso, entre a matéria, o professor e o aluno. O ensino não se restringe a isso, porque a gente precisa entender que o professor é um sujeito de direito, o aluno é um sujeito de direito, a família, cada um tem uma visão. Às vezes o pai diz uma coisa, a mãe diz outra, o aluno entende outro, o professor fica no meio disso. E como é que o ensino acontece? Então, o ensino é muito mais do que esse triângulo entre professor, aluno e matéria. Porque a sociedade não é um todo homogêneo, onde reina paz e harmonia, ao contrário. Há antagonismos e interesses distintos
entre grupos e classes sociais que se refletem nas finalidades e no papel da escola. Às vezes a família tem uma ideia diferente do que quer da escola e é preciso que isso seja conversado, né? Várias reuniões de pais que a gente participa, o principal que, no final de tudo, a gente percebe é a importância do diálogo, porque é preciso ser muito transparente. Esses objetivos precisam ser muito claros do que a escola entende sobre o que é o aluno, o que é o professor, o que é a avaliação, o que é a metodologia, qual é o papel da escola. Então, tudo isso é algo principal, é a base, é o que vai sedimentar o trabalho da escola. O ensino-aprendizagem é uma atividade complexa, como eu me antecipei, envolve condições externas e internas das situações didáticas. O educador precisa conhecer essas condições. Então, gente, às vezes o professor pensou na aula, pensou nos objetivos, estudou o conteúdo, se preparou, organizou material didático diferenciado, chamativo, técnicas audiovisuais, chegou lá, foi dar aula, e a criança ficou de cabeça baixa a aula toda. Será que foi o professor que não fez direito? Que condições é essa que aquela criança ficou? Gente, se for tratar-se do ensino público, aquela criança simplesmente pode ter passado a noite trabalhando e chegou muito cansada. Aquela criança pode estar com fome. Aquela criança pode estar desmotivada por alguma situação em casa. A criança pode realmente não estar a fim de assistir aula. Então, são muitas condições que o professor precisa estar muito seguro. Porque imagine se ainda tem todas essas variáveis e o professor também não está seguro no que vai dar, não sabe o conteúdo, viu na hora lá, deu uma lidinha, ou então não preparou nenhum material, aí na hora vai estar cortando, vai estar montando. Então, tudo isso é preciso que o educador tenha em mente na hora de dar a sua aula. Interesses e compreensões distintas por parte da escola, do professor, do aluno e das famílias acerca do papel da escola, do trabalho do educador e do educando. Tudo isso tem que estar muito bem amarrado no projeto político-pedagógico da escola. E aí, para muitas instituições, isso é a lenda que todo mundo ouve falar, mas ninguém nunca viu. Porque é um documento que vai nortear todas essas diretrizes da escola. E nem sempre a escola está de posse desse documento. E acaba ficando algo muito solto, muito sem uma amarração. Cada professor segue o que acha certo, o que imagina, uma vez que a escola precisa dessa unidade. O projeto político-pedagógico da escola é onde vai estar todos esses direcionamentos do que aquela escola entende sobre o seu papel, sobre o papel do trabalhador da educação, né? Sobre o que é o aluno. Esse processo também é afetado pelo contexto econômico, pelo contexto social, pelo contexto cultural. E eu acrescentei aí pelo contexto sanitário, porque veja como somos refém. Estamos aí em plena pandemia, a educação sendo diretamente afetada pela questão sanitária do Covid. Então, precisou-se que as crianças todas fossem para casa. E a escola que não tinha estrutura para manter uma aula online? O que aconteceu? Então, veja quantas dificuldades de várias instituições. Mesmo passado um ano, ainda tem escolas que estão tentando se mobilizar, tentando se organizar. E se tratar de escola da rede pública, existem municípios que ainda nem se atinaram para o ensino remoto, porque não acreditam nesse formato. Que ainda assim também é uma questão de posicionamento político e ideológico. Alguns municípios da região metropolitana do Recife, o ano passado mesmo, já engataram na aula online. Já deram estrutura para o professor, ou pelo menos uma mínima estrutura, para que ele pudesse dar aula online. E as aulas estão acontecendo. E existem municípios que até hoje não tem nenhum tipo de interação da criança e do aluno. Tem uma interação através de cadernos de atividades, mas
Como todo processo pedagógico e didático, a avaliação é fundamental. Quando não existe esse tipo de avaliação, o processo de ensino e aprendizagem não teve fundamento, porque o professor não sabe quais são os resultados do seu trabalho. E aí, quando ele não sabe qual é o resultado, ele não tem como melhorar e repensar a sua prática. A eficácia do trabalho docente depende da filosofia de vida do professor, das suas convicções políticas, do seu preparo profissional, do salário que recebe, da sua personalidade, da vida familiar, da satisfação profissional. Então, notemos que, mais uma vez, é um outro ponto que também é determinante para a eficácia desse processo de ensino e aprendizagem. O professor precisa estar bem, mentalmente, socialmente, fisicamente, precisa estar em dia com os conteúdos, precisa estar em dia com as formações, precisa estar atualizado. São muitas demandas externas e também internas para que a magia do ensino-aprendizagem aconteça. Então, não é simplesmente um processo unilateral ou bilateral. Não, é um processo complexo que envolve muitas situações. A didática e as tarefas do professor. O trabalho docente, segundo Libânio, busca os seguintes objetivos primordiais. São esses três. Primeiro, assegurar aos alunos o domínio mais seguro e duradouro possível dos conhecimentos científicos. Quem aqui não tem um professor que, na época do ensino fundamental 1 ou 2, ensinou um conteúdo que até hoje você sabe? Vou dar um tempinho aí para vocês pensarem. Algum professor, algum conteúdo, uma matéria de que vocês têm uma familiaridade maior ou têm um gosto maior? Certamente tem. Então vejam que 10 anos depois ainda tem conteúdos que você sabe até hoje. Então ele consolidou na sua mente, né? Então é preciso assegurar a durabilidade desse conhecimento e não simplesmente você memorizar hoje para fazer uma prova amanhã e quando sai da sala ou então quando desliga o formulário Google, você já não lembra mais nada. Não é essa a finalidade do trabalho docente. Um outro objetivo, criar condições e meios para que os alunos desenvolvam capacidades e habilidades intelectuais, visando a autonomia no processo de aprendizagem. Então, o sonho de todo professor é que o aluno desperte para a melhor forma que ele tem de aprender a estudar. Ele precisa estudar, mas cada criança precisa aprender qual é a melhor forma que ele estuda. Se ele estuda copiando, se ele estuda fazendo questionário, se ele estuda grifando, se ele presta muita atenção na aula e na hora de estudar só faz uma leitura, ou se ele precisa ler alto para poder ouvir, ou se ele, enfim, cada criança é mobilizada em um sentido. E aí, quando eu digo sentido, é literalmente, algumas pela visão, outros pela audição, outras pela fala, algumas pelo desenho, fazendo mapas conceituais. Algumas vão ser muito difíceis e talvez nem se mobilizem a princípio em sentido nenhum. Mas aí cabe ao professor essa busca, que ele também precisa criar as condições para despertar nesse aluno o interesse pelo estudo. Essa é a arte de educar. Auxiliar os alunos a terem convicções que norteiem suas escolhas diante dos problemas cotidianos. Porque nós estamos formando cidadãos e cidadãs. Então, muito mais do que saber fazer o algoritmo da adição com reserva, ou da subtração, ou da soma, enfim, da divisão, ele precisa saber resolver problemas, muito mais do que probleminha de que João comprou 5 bombons e deu 2 a Maria, com quanto João ficou. Ele precisa resolver problemas da situação, da sala. Resolver conflitos, pensar em estratégias. Se aconteceu alguma situação na escola, vamos buscar melhorias. Então, é esse tipo também de criança autônoma que o professor está buscando formar. Aqui, Libânio traz algumas tarefas do professor. Na verdade, ele elenca mais de muitas, são 3 páginas de atividades, de tarefas do professor, que aí eu coloquei nessas, as quais eu julguei como principais. Por isso que é importante, depois que tiver oportunidade. Esse livro mesmo eu peguei na biblioteca, que agora está fechada, né? Mas
você pode encontrar na internet. Com certeza tem o PDF desses livros, que são livros bem famosos no campo da educação. Para que o professor atinja efetivamente aqueles objetivos, lembra que eu falei antes, é necessário que ele realize um conjunto de operações didáticas coordenadas entre si. Para tal, requer-se do educador. Vamos pensando aí as habilidades que precisamos desenvolver. Se ainda não as temos, estamos em processo de formação. Vocês todos estão aí fazendo a graduação. Mas mesmo quem já fez graduação, quem já fez pós-graduação, está em constante formação. Mais uma vez, Paulo Freire diz que o ser humano, o professor, é um ser humano inacabado. Porque se a gente tiver o pensamento de que já estamos formados, aí não tem a reciclagem, não tem a formação continuada, não tem diálogo, não tem conversa nenhuma aí que vá mudar aquele professor, se ele já acha que sabe tudo. Quando, na verdade, o pensamento que a gente tem que ter é que somos seres inacabados, em constante processo de transformação e melhoramento. Para que o professor atinja efetivamente aqueles objetivos, é necessário que realize um conjunto de operações didáticas coordenadas entre si. Para tal, requer-se do educador o domínio seguro do conteúdo das matérias que leciona e sua relação com a vida prática do aluno. Então, assim, eu preciso, a priori, saber o conteúdo que eu vou dar a aula. Por mais especialista que eu seja, por mais anos que eu tenha naquela turma, mas eu preciso estar revendo aqueles conteúdos e me apropriar dele. Porque a gente só pode ensinar o que a gente aprendeu, né? Senão vai ficar algo, vai ser uma hipocrisia só. Vou ensinar sobre o que eu não sei. E aí? A capacidade de desmembrar a matéria em tópicos ou unidades didáticas. Voltando um pouco ao tópico anterior, essa questão da relação com a vida torna o conhecimento muito mais significativo para a criança. Muito mais do que ele aprender que o vento é o ar em movimento. Aprender não, decorar. O vento é o ar em movimento. Por que não levar aquela criança para o ar livre? Soltar bolinhas de sabão, ou mostrar que ela observe o meio ambiente e mostre ali onde o vento está se expressando. Aí ela vai dizer na folha que está caindo, no cabelo que está balançando. Veja como é muito mais significativo. E aí ela vai perceber que é o ar que está se movimentando e o nome daquilo é vento. Conhecimento do nível de preparo escolar da turma. Claro que o professor precisa saber em que nível está a turma. Como é que ele vai dar multiplicação se a turma ainda não aprendeu adição? Como é que vai aprender divisão se não sabe subtração com reserva e nem multiplicação? Então, o professor precisa estar acompanhando, senão ele vai ser um alienado naquela turma. Vai ficar falando X e a turma entendendo Y. O professor precisa saber em que pé, em que terreno está pisando, né? Conhecimento dos programas oficiais, consulta outros livros didáticos e atualização dos conhecimentos específicos. Eu sempre vou botar no universo do Fundamental 1, que é de onde eu estou mais familiarizada, certo, gente? Que eu sou coordenadora do Fundamental 1. Então, olha só. Se está no programa do 5º ano falar sobre as sociedades da antiguidade, certo? Falar sobre... Não, vamos antes um pouco. Falar sobre os períodos da pré-história, Neolítico, Paleolítico e Idade dos Metais. Eu vou dar na aula de história sobre as grandes navegações. Não é aquele conteúdo. Se existe uma base nacional comum curricular para o 1º ano do fundamental, o 2º, o 3º, para todos os segmentos do ensino formal, o professor precisa se apropriar desses conteúdos que ele precisa ver ao longo do ano letivo. Habilidade de expressar ideias com clareza e falar de modo acessível. Gente, o que é que adianta eu saber a primeira lei de Mendel, a segunda lei de Mendel, as ervilhinhas, fazer toda aquela coisa de homozigoto, heterozigoto, tudo aquilo, se na hora de eu explicar à criança, eu vou usar uma linguagem rebuscada, de difícil acesso, para querer mostrar uma pretensa superioridade diante da turma, ou mesmo porque eu não tenho condições de transpor didaticamente esse conteúdo.
É preciso trabalhar, é preciso se esforçar, até porque o professor, eminentemente, precisa ser um transmissor de conhecimento e um transportador desse conhecimento. Ele vai pegar o conhecimento de uma forma e vai passar para uma criança. O principal da forma como ela vai aprender. Um bom professor é aquele que vai pegar uma temática sobre a floresta amazônica. Ele vai dar aquela aula da floresta amazônica para uma turma do infantil, para uma turma de primeiro ano do fundamental, para uma turma de nono ano, para uma turma de terceiro ano do ensino médio. Ah, Belle, mas você está querendo demais, aí é um mágico. Não, gente, porque é preciso essa versatilidade. Eu posso até ter exagerado, porque no caso do polivalente a gente só tem permissão para ensinar até o quinto ano do Fundamental 1. E vocês que fazem licenciatura, a partir do Fundamental 2, né? Do sexto ano do Fundamental 2 até o médio. Mas, enfim, eu não estou querendo entrar nessa seara de disputa de espaço, não, mas estou querendo mostrar a versatilidade do professor, que ele precisa transformar a sua linguagem. Do mesmo jeito que a gente aprende sobre linguagem formal e linguagem informal. Eu vou contar uma história que aconteceu. Se eu vou contar para minha chefe, vai ser de uma forma. Se eu vou contar para o meu filho pequeno, vai ser de outra forma. Se eu for contar para uma amiga minha, vai ser de outra. E é isso que a gente tem que entender. Muito mais do que o tipo de linguagem, é sobre os conceitos, né? Sei lá, vou pegar um tema da biologia, que é o campo de vocês. Classificação dos animais. Numa turma de terceiro ano, do Fundamental 1, classificação dos animais, a gente vai ver assim, quanto à cobertura do corpo, aí tem penas, tem bico, tem escama, pele fina, úmida, seca, lá. Quando a gente vai avançar mais, a gente já vai trazer a classificação dos animais vertebrados nos 5 grupos: répteis, aves, mamíferos, anfíbios e peixes. Vai aprofundando. Se a criança for querendo mais, até porque hoje em dia as crianças já vêm com uma bagagem cultural muito grande, a gente vai avançando. Lá no infantil, a gente vai ver sobre animais e vai ver sobre classificação dos animais. Mas vai ser assim, animais que vivem na terra, animais que vivem na água. Aí no animais que vivem na água tem a baleia e tem o peixe. A gente não vai entrar no mérito de que a baleia é mamífero e o peixe é peixe. Mas eles nadam, porque o que ele precisa naquele momento é diferenciar, é esse tipo de classificação. E por aí a gente vai seguindo o nível da turma. Domínio dos meios e instrumentos de avaliação diagnóstica vai ter um dos nossos módulos que vai ser sobre avaliação. Então é importante saber que tipo de instrumento eu tenho ao meu dispor para que eu possa avaliar a minha turma. Verificação contínua do atingimento dos objetivos e do rendimento das atividades. Como eu tinha falado antes sobre avaliação. É preciso constantemente o professor estar nesse processo de autoavaliação e de avaliação da turma. Porque se não estiver dando certo, se o rendimento for baixo da maioria da turma, ele precisa rever a sua forma de ensinar, os métodos que ele está usando, os conteúdos. Dentro dos paradigmas do conhecimento, Libânio traz um desenvolvimento histórico da didática. Eu não vou demorar muito nisso, que é uma parte mais histórica. Quem tem interesse depois vai ver. Eu só vou trazendo alguns tópicos porque desde a antiguidade o homem já tem essa necessidade de transmitir as informações, de repassar para as gerações futuras o conhecimento. Então, desde as comunidades primitivas, tinham aqueles rituais de iniciação do jovem para a vida adulta. Quando a gente estuda Grécia, Roma, a gente já percebe na antiguidade clássica a presença de escolas. Agora, o termo didática só foi criado mesmo por Comênio no século XVII, quando ele escreve o livro Didacta Magna, que é quando ele vai realmente orientar o trabalho pedagógico. Essa educação que ainda era muito atividades educativas, lembra? Muito sem intencionalidade. A partir daí, eles vão se mobilizando, e aí depois de Comênio vem Rousseau, Pestalozzi, Herbat, tem a pedagogia tradicional versus a pedagogia renovada, que a tradicional entendia
como eu tinha antecipado, né? Muito a questão do estímulo e resposta, de memorização, conteudista, e a pedagogia renovada era uma tentativa de colocar a criança em evidência, mais do que o professor. Bom, nesse primeiro módulo, a gente viu rapidamente o desenvolvimento histórico da didática, por quê? O nosso próximo módulo, que vai ser, deixa eu ver qual é o nome, para eu não dizer errado, Paradigmas do Conhecimento. Então, no próximo módulo, isso daí já é uma antecipação, por isso que eu botei ali no módulo 2, mas a gente vai rever de uma forma mais detalhada esses tipos de paradigmas, certo, gente? Aí estão as referências bibliográficas do minicurso inteiro, certo? Eu já coloquei, porque quem quiser já ir dando uma pesquisada, uma olhada, pode aí vindo. Eu gostaria de dizer, vou interromper aqui a transmissão. Eu encerro esse primeiro módulo, agradecendo a equipe desse seminário de genética, parabenizando a todos os envolvidos e dizendo que daqui a pouco vocês vão só desligar esse vídeo para acessar o próximo link que vai estar com o segundo módulo, tá certo, gente? Até lá!